Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pela vontade de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é um prazer estar aqui e é um prazer ter você conosco, são momentos agradáveis. Esse programa é feito para você, que você aproveite cada momento, não é, Mirtz? Verdade. Hoje nós vamos falar sobre sozinhos jamais. Nós vamos tratar no plano espiritual, né? A gente nós cristãos temos uma convicção que Deus está em todos os lugares, está conosco, mas em termos de sozinhos, na nossa vida natural, quantas pessoas chegam até a gente e dizem assim, eu estou sozinho. Aí você pensa que ela está sozinha no sentido de ninguém à volta? Não. Às vezes ela se queixa de estar sozinho. Sem um companheiro, sem não uma dentro família. De uma casa, com a família, não tem isso. Sim. É tipo, só na multidão. Não tem aquela coisa Estou de... me sentindo sozinha. Estou me sentindo sozinha. Sim. É o bem só na multidão. Mesmo tendo pessoas ao redor sente sozinha, sente um certo vazio ou qualquer coisa. Sim. Porque no espiritual também acontece isso. Sim. Mesmo a gente tendo essa consciência de que nós temos um Deus que está em todos os lugares, Ele está aqui, presente, né? Está aí onde você está, essa é a nossa crença, né? Sim. Não só essa presença onipresente em todos os lugares, né? Sim. Como aquela que às vezes a gente percebe. Sim. Percebe que eu digo porque por conta da sua fé, por conta Sim. E tem aquela presença manifesta mesmo, que essa, através de qualquer sentido nosso, talvez, né? A gente possa sentir. Possa sentir, não Sim. tem história assim. Tem pessoas que dizem, eu estava orando, estava louvando, e de repente Senti um aroma, sabe? Sentiu através de um aroma. Tem outros que dizem assim, uma brisa. Sim. Ou, enfim, foi um dos sentidos, nós temos 5, que captou a presença de Deus. Aquela presença manifesta, Sim, né? E a gente, às vezes, na nossa religiosidade, a gente pensa que não, né? Porque, mas isso é no Antigo Testamento. Mas a gente, lembrando da vida de Paulo, ele sentia isso. O Espírito impedia ele de ir a determinados lugares, o Espírito dizia para ele, vai para tal lugar. Então, é uma coisa normal, para o crente, através da fé, viver essas experiências. E bíblico também, sabe? Sim. Porque, Conceição, tem gente que diz, mas isso, arrepios é bíblico. Sim, está escrito lá. Está escrito lá que mas, enfim, vai de cada um, né? Sim, da experiência de cada um, e a gente não pode duvidar da experiência de cada um. Claro que a gente até pode se enganar, de repente pode não ser a presença de Deus, pode ser a sua emoção. Pode ser emoção, aí cabe discernimento, mas a gente sempre fala que ela existe, ela é verdadeira, ela é real, né? Sim, acontece hoje como acontecia como sempre aconteceu. Deus é o mesmo, né, Mirtz? Se ele encontrar, é sempre assim que eu digo, se ele encontrar um ambiente de amor e de adoração para se manifestar, ele vai se manifestar, né? Ou de qualquer outra coisa que queira, ele é Deus, né? Mas o comum também é a gente encontrar pessoas que dizem não sentir nunca essa presença, né? Pessoas que dizem assim, eu sei, na teoria eu sei, eu leio o que está escrito, mas eu não percebo, eu não sinto, eu acho que, até ousa falar, eu acho que ele não está assim tão perto de mim. Também tem isso, né? A tal da incredulidade, né, Mirtz? Isso aí está relacionado com a incredulidade, porque é real. Deus fala que Ele está presente, né? Que os nossos olhos podem, nossa emoção pode sentir a presença dele. Então, é uma coisa real. Então, essa coisa da gente dizer, eu não sinto, não é real para mim, é a questão da incredulidade, né? Porque para viver esse tipo de experiência, Mirtz, é fundamental. Então, mas nós temos como modelo
né? Na Bíblia, a Bíblia conta de pessoas que tiveram este sentimento e o que é que foi preciso para que elas Trabalhado, sentissem, né? o que é que Ser foi, trabalhado. né? Por exemplo, a história de Agar, que todo mundo conhece, a Agar estava completamente, ela e o filho, sozinha no Sim. deserto. E essa é uma colocação tão legal, porque nós podemos usar até isso como uma metáfora para situações da nossa vida. Sim. Lugares de deserto, lugares onde a gente não vê nada, Sim, o não, impossível, né? né? E tudo. Sim. Ela se sentia sozinha e ela tem uma revelação de Deus, que De é o El presença Roi, de de Deus. presença de Deus, um Sim. Deus que está presente, né? Através de um anjo até, né? Então ele vai encontrá-la. Ele vai encontrar na hora que ela se sente mais sozinha, ele vai encontrá-la, vai dizer para ela que ela não está só, Sim. né? Vai renová-la, vai dar promessa para ela, né? Sim. Inclusive vai mandar ela voltar do lugar que ela tinha saído, né, Conceição? E isso prova para nós que o problema não está em Deus, estava nela. Os acontecimentos da vida dela levaram ela a ficar nessa situação, as consequências Sim. das atitudes dela. Mas o Senhor estava presente, Sim. até no deserto. Sabe? Independente de falar com ela ou não, ele estava com ela, né? Ela foi expulsa da casa, ela era uma Sim. escrava, ela foi rejeitada, enfim. Ela tinha todos os motivos até para pensar que Deus não estaria ao lado dela. Sim, né? mas estava ali. Né? E foi surpreendida, né? Sim. Foi surpreendida, ela se rendeu. Ela o chama de El Roi, Sim. um Deus que me vê, Sim. sabe? Um Deus que está perto, um Deus que não nos deixa sozinhos. Sim. Né? Eu dei o título dessa conversa de Sozinhas Jamais. Jamais Sim. mesmo, sabe? Quem tem um Deus como o nosso não vai sentir isso. Sim. O Salmo 139, começando no 7, diz assim: Para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer das profundezas a minha cama, tu também ali estás. Se eu tomar as asas da alva, ou se habitar nas profundezas do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Isso é fé. E não Isso tem é jeito, maravilhoso. não tem um lugar que você possa ir Se esconder. se esconder dele ou que ele não esteja. Sim. Então, esse sentimento de solidão de Deus, de pensar que está sozinho, é infundado. A Bíblia vai nos mostrar que é completamente infundado. Principalmente no exercício da fé, como eu falei, né, Mirtz? Porque se ele disse para você, se você conhece a palavra de Deus e ele diz para você que ele jamais vai te deixar sozinho, creia. Né? Acredite, por mais que às vezes ele não mude a tua situação, mas ele vai passar junto com você essa situação, você não vai ficar sabe, é uma experiência que todos precisam ter. Sim. Talvez, porque a nossa caminhada cristã não para, a gente só vai acabar quando ele nos chamar. Sim. Né? E às vezes você está no meio da caminhada e até então estava tudo bem, parecia perto. De repente, sente que não, né? Vai às vezes acontecer por conta das circunstâncias, a gente não vai dizer. Né? E isso faz parte, Mirtz, da vida de cada um, como fez parte na vida de Agar, como você citou. E todo ser humano passa por esse tipo de experiência. Mas na hora, o exercício da fé te tira daquele buraco, te tira daquela situação. Em situações muito difíceis, as perguntas mudam. As perguntas começam: onde é que está Deus essa hora? A tua mente deixa de raciocinar que Ele está em todos os lugares. Ou então, será que Deus está vendo isso? São perguntas muito naturais e comuns que podem aparecer. Né? E no entanto, a convicção nossa é essa. Viu sim, está vendo sim. Né? Sim. Não é só estar vendo no momento, Ele já viu tudo, desde a hora que te viu no ventre da sua mãe, né? Nos viu no ventre da nossa mãe, né? Por isso que eu relaciono com incredulidade. O problema é a nossa incredulidade. Não, o problema jamais está com Deus. Ele realmente está presente na nossa vida. Mas o que leva a mexer com a incredulidade, às vezes, são colocar os olhos nas circunstâncias, né? As emoções. No lugar errado, todas essas coisas, né? Nós vamos ter outros exemplos de heróis bíblicos assim, né? Que se sentiram em algum momento só. Um clássico também é o de Jacó,
que vinha de uma família cheia da compreensão de Deus, Sim. cheia das promessas de Deus como família, né? E que é raro como família. Misturaram as coisas, Sim. criaram mal os filhos, né? Cheio de Sim. preferência, um engana irmão, tudo. O importante é que, para encadear a história, Jacó foge. Sim. E quando foge, de certa maneira, está fugindo até da presença de Deus. Ele Sim. estava fugindo de medo do irmão, Estava né? se sentindo sozinho mesmo. E daí vai se sentir sozinho. Vai para um lugar, né? Verdade, Diz a uma palavra que também não tinha... Claro, ele vai se casar depois, né? Mas Sim. era um lugar onde parecia... Ele era tão injustiçado, trabalhava tanto, que parecia que Deus não estava enxergando, né? Mais ou menos essas coisas, assim, E né? tem um momento que ele se sentiu muito sozinho nessa caminhada, que foi quando ele dormiu. Mas E isso usou já o é a volta, travesseiro. A gente ainda tem até Usou aquele o travesseiro. volte Esse momento de solidão, de pedra, Mendes, né? esse momento, ele estava indo para indo para a casa do tio. Então, esse momento que ele viu o céu aberto, os anjos descendo e subindo, é o Senhor dizendo para ele, você não está sozinho, vai que eu vou com Sim, você. porque todas essas experiências vão nos levar, né, Sim. ao término dela, a isso. Porque, para nós, hoje, se nós, independente de passearmos pela Bíblia, no Velho Testamento, tudo, quando Jesus trouxe o reino, estabeleceu o reino dele aqui para nós, ao subir, ele disse... Eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Sim. Então, isso é gostoso de ouvir, ouvir, o né? tipo de promessa que você tem que pôr à prova mesmo. Não interessa as circunstâncias, a solidão, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Ele criou o homem para isso, para ele estar com o homem. Né? Será que precisava? Para isso que nós fomos criados. Então, a gente entendendo que fomos criados porque ele queria. E ele dava essas promessas sempre. Vou te dar uma que está no Velho Testamento, que é muito linda. Isaías 45, a partir do 2, diz assim: Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Pelo texto, Mirtz, a gente já vê que há muitas adversidades na vida do cristão. Sim. Mas todas elas, aí ele fala de porta, você vai ter problema. É ferrolho, Por quê? Porque às vezes a gente não entende o problema, mas você tem que entender o propósito. Quando há problema, quanto maior o problema, maior o propósito. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Em todos os sentidos, para a glória de Deus chegar até você daquela sabe, forma. Querido, ele diz assim, a palavra confiar, usada para ele é, eu irei adiante de ti. Sim, Quer dizer, confiar. ainda para em lugares escabrosos. Quer dizer, quando eu chegar nesse lugar escabroso, nesse momento de dificuldade, ele já está lá. Já está lá. Está do lado e já está lá. É promessa do Senhor. São promessas que fazem com que a gente continue afirmando. Sozinhos? Jamais. Jamais, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e a gente tem afirmado que sozinhos jamais, sabe? E a convicção que a gente precisa ter disso, porque essa que vai ser a diferença na nossa caminhada de fé, sabe? As promessas que Deus deu e que tem que vir à nossa memória.
Por exemplo, a Moisés, eu vou ler para você Êxodo 33, 13 e 14, ele diz assim, Moisés falando, se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo, eu te darei descanso. Sim, Né? o tempo todo ele estava junto. Sabe, queridos, além da presença dele, a consciência da presença dele, tem que tranquilizar a nossa alma. Sim. Né? É o exercício da fé, Mirtz. O que faz o ser humano descansar num momento desse, que nós começamos falando que tem pessoas que não conseguem, pensam que estão sozinhos. Sim. Mas a palavra de Deus nos garante que nós não estamos sozinhos. Então, isso faz com que a gente passe pelas situações sabendo que ele realmente foi na nossa frente. Foi na frente de Moisés e foi na nossa frente. E a conversa é justamente para... Não é só animar você, nos animar também, sempre isso. Sim. Todos nós estamos sujeitos, né? Sim. O salmista dizia assim, Salmo 48, 14, porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre e será o nosso guia até a morte. Até a morte. Né? Sim. Até a morte. Sim. Né? E sabe, nós temos um Deus fiel. Quando nós falamos que essas são promessas, ele zela a fidelidade dele, é o zelo pelo cumprimento dessas promessas. Sim. Né? Talvez uma das mais conhecidas e importantes seja também a contida em Isaías 49, a partir do 14, que diz assim, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Deus se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça ao filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão eu te gravei, e os teus muros estão continuamente em mim. Né? É uma coisa natural do ser humano achar que está abandonado. Por quê? Porque a minha vontade não está sendo feita, né? Quer dizer, eu tenho um desejo, eu quero que as coisas andem por esse caminho, mas as coisas estão acontecendo contrárias à minha vontade. Igual o povo no Egito. Ficou 400 anos no Egito. O que eles falavam? Eles falavam, ai, Deus nos abandonou. E a palavra de Deus também fala, Mirtz, que o Senhor lembrou-se do povo no Egito. Só que a gente precisa lembrar que ele é um Deus que fala o que ele vai fazer. Lá, quando ele chamou Abraão, ele já falou, vocês vão ficar escravo no Egito 400 e tantos anos. Era um tempo que Deus já havia determinado. Quer dizer, por mais que eles estavam sofrendo como escravos, eles não estavam sozinhos. Não estavam sozinhos, só que eles não tinham consciência disso. Por quê? Porque a geração que foi para lá, o José os levou para lá, debaixo da maior graça. Geração, já 400 anos depois, José já havia morrido. Eles, na verdade, se esqueceram de quem era o Deus dele. Gostaram do Egito, né? Gostaram do Egito. Eles se esqueceram de quem era o Deus e tudo mais, porque quando a Conceição disse a palavra de Deus se lembrou deles, foi quando a Bíblia diz que eles então clamaram. Eles se voltaram. Aí se clamaram, aí Deus falou, tá bom, era isso que eu estava esperando, né? Mas veja, nunca o problema está em Deus. É o que nós estamos falando aqui hoje. Deus estava com eles o tempo todo no Egito. Esperando mas ser eles chamado, que se né? afastaram e eles que voltaram. Então Deus espera que você volte. É a mesma coisa, sabe? Abandono, querido, sabe? Se a gente for olhar para Jó, que tudo o que aconteceu para ele, a gente podia falar, gente, né, a mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Esquece, não está mais do teu lado, essas coisas que estão acontecendo, como se Deus tivesse... Ela abandona esse teu Deus e morre. Vamos ver as palavras de Jó. Jó 25 a 27, né, diz assim, pois eu bem sei que o meu Redentor vive, e que, por fim, se levantará sobre a terra. Depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Sabe?
ele está dizendo, não interessa, se não for agora, se estiver fora da minha carne, fora da minha carne, se eu morrer mesmo, eu vou vê-lo, ele continua presente, né? E é uma coisa linda dele com a esposa, Mirtz, é quando ele disse, eu recebi do Senhor o bem, por que não receberia isso? Quer dizer, ele via Deus na adversidade, em tudo que ele estava sofrendo, né? Ele conseguia enxergar Deus. É lindo isso, lindo. Né? Enxergar Deus na adversidade. Você disse de Jacó, quando ele estava se sentindo sozinho, dormindo lá na pedra, foi lá que ele recebe a promessa que ele diz assim, eu serei contigo, Sim. eu te guardarei, Sim. né? Então, ele deu essa palavra. Ele deu uma palavra que precisava sustentá-lo, porque o que veio depois... É verdade. Foi, ele fez um acordo, ele falou, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel porque ao o Senhor. que veio depois não foi fácil também. Sim, foi verdade. de se pensar o tempo todo, cadê esse Deus que prometeu? Porque é assim que acontece, sabe? Você está, às vezes, em cima de uma promessa, mas a circunstância é tão ruim, as dores são tão grandes, né? Que você se esquece, né? Olha só a última conversa que ele teve com Labão. Labão fez da vida dele um inferninho, né? Aproveitou e fez tudo. Foi um tio abençoado. Na última conversa, em Gênesis 31, começando no 38, olha a fala de Jacó. Era Jacó dizendo assim, olha, se Deus não tivesse comigo, né? Porque ele começa dizendo assim, esses 20 anos eu estive contigo, cuidei das tuas ovelhas, das tuas cabras que nunca abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano, e na minha mão você requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor, de noite a geada, o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos pelo teu rebanho, 10 vezes mudastes o meu salário. Sim. Aí no 42 ele diz assim, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje você me mandaria embora sem nada, mas Deus tem visto a minha aflição. Sim. E daí a gente vê que Deus repreende o próprio Labão à noite, né? O próprio Labão, não deixa fazer mal com ele, para ele, apesar dele ter saído da forma que saiu, né? Ele juntou toda a família, tudo que pertencia para ele, e saiu escondido. Ainda assim o Senhor não deixou, não permitiu. Foi a declaração dele. Você vê o cuidado e a presença de Deus. Ele diz assim, Deus sempre esteve comigo, embora tudo parecesse o contrário, não estava sozinho. Não estava sozinho, sabe? Sim. E a atitude, inclusive a atitude de sair, levar as mulheres, e tudo que vai acontecer na vida de Jacó, dali para frente, o encontro com o irmão, tudo, era a convicção de que Deus estava nisso. Sim. Né? Porque se o sentimento de ausência permanece, você não se move. Vai se mover sozinha. É verdade. Né? É interessante a gente falar, Mirtz, que a pessoa consegue ver Deus na adversidade quando ela entende o propósito. Né? Que a gente sempre fala aqui que é o propósito de Deus trabalhar o coração do homem. Deus estava o tempo todo trabalhando o coração de Jacó. Como Deus está trabalhando o teu coração? A gente não sabe o que você está passando nesse momento. A gente está falando aqui de um Deus que não te abandona, de um Deus que está presente na tua presente vida. Né? Em todos, sabe? Sim. E que independente de todas as coisas. Eu acho lindo o trecho de Gênesis, né? Quando Jacó está falando, eu vou ler ele para você, Gênesis 32, eu vou ler o 9 e o 10, porque ele estava morrendo de medo, apesar da confiança de que Deus estava com ele estava com medo do irmão. Normal, não era um medo normal, que tinha uma ameaça real, ele falou, eu vou te matar. Ele fugiu do irmão. Ele estava fugindo do irmão. Mas no 9 e 10, Gênesis 32, ele disse assim, disse mais Jacó, ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me dissestes, não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tenho usado para com o teu servo. Porque com o meu cajado eu passei esse Jordão e agora eu volto em 2 bandos. Sim. Ele estava dizendo, olha, eu vim assim arrasado, sem nada, fugido. Sim. Tinha um cajadinho na mão, né?
Sim. Ele estava voltando, gente, com rebanho, com esposa, Sim. com filho, rico, Sim. né? E tudo mais. Ele sabia, aí ele lembra a Deus a promessa. Ele falou, um dia o Senhor disse que o Senhor seria comigo e que Todo me faria o bem, né? Sim. Tá na hora, meu irmão tá vindo aí, Sim. né? E o medo, como ele sentiu, é uma coisa natural do ser humano, né? Sim. E o medo é um sinal, é como a febre, né? É uma coisa normal, ele só não pode exceder, né? Sabe, queridos, a palavra de Deus que diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Sim. Em situação de medo, em situação Qualquer de... situação. Em qualquer situação, Sim. sabe? E principalmente se você tem uma promessa, é hora de lembrar, fazer como Jacó aqui, né? Sim. O senhor lembra que o senhor falou, certamente eu te farei o bem? Então, Sim. ele sabia do amor de Deus, sabia. Pecados têm consequência. E ele pagou o preço Sim, pelos ele erros sofreu, dele. sim. Sofreu, né? Então, é assim, as lições para nós é assim, você está sentindo nesse momento essa aparente ausência do Senhor, né? Tem medo de alguma coisa, ou até fez coisas erradas, como Jacó, mentiu, trapaceou e tudo mais. Deus sempre tem uma reconciliação preparada. Sim, ele só né? espera que você volte. Tem né? que dar o primeiro passo, sabe? verdade. Sabe? Ele está lá, ele vai, e todo mundo sabe, é o texto mais conhecido de Jacó, a experiência que ele tem com Deus em Peniel. Sim, né? o Vale de Jaboque. Vem lá o anjo, ele luta Sim. com o anjo, né? E o anjo quer se livrar dele para ir embora, ele diz, eu não te deixarei se você não me abençoar. Não me abençoar. Né? Verdade, a presença de Deus. Aí a gente conhece, pergunta como é teu nome. Ele fala Jacó. Meu nome é Jacó. Significa isso mesmo que todo mundo sabe. Trapaceiro, enganador. Aí ele diz, não, eu vou mudar o seu nome, né? Você vai se chamar Israel. Ele sai mancando de lá, marcado por Deus, mas sai vitorioso. Vitorioso. Por causa da presença de Deus. Por causa, sabe? Porque Sim. de ter buscado, E você sabe? vê como é importante o medo, né? Se ele tivesse muito seguro, talvez ele não tivesse vivido essa experiência do Vale de Jaboque, que foi um sofrimento a noite toda, aquele sim. tormento, né? É uma luta, mas, né? junto com Deus ele venceu, né? E não é diferente. Quantas vezes, independente, nós igualzinhos Jacó não estamos lutando com Deus? Sim. Né? Não tem tanta gente lutando com Deus? Sim. E nessa luta pode ter qualquer resultado. Ele pode até nos marcar como marcou Jacó. Sim. Pode nos ferir, assim, né? Você Sim. sentir isso, né? Mas nos transforma, ele né, vai Mertz? ferir o velho eu sempre, né? sim, é verdade. Nos transforma, assim. Às vezes ele tem que mexer, ferir o egoísmo, ferir, sabe lá o que for, sabe? E agora, e aí é para você ter certeza mesmo que você não está sozinho. Eu disse, nessa luta, a gente só luta com quem está perto. Sim. Se está lutando com ele, é porque está perto, né? É verdade. Né? E a luta com ele é sempre vitoriosa, né? Talvez essa coisa de negar aquilo que ele abomina em nós, mas ele vai nos dar algo muito melhor em troca disso. Tira algo velho e põe algo novo, como colocou o nome de Israel, né? Por isso, queridos, com certeza, sozinhos, jamais. Jamais. Né? É o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia, né? E te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.